Fala galera do canal de som Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato. Eu criei a minha lista, vocês criaram e compartilharam aí a lista de vocês e chegou a hora da gente comparar, né, e ver qual foi o resultado do top 10 melhores power trios, melhores trios da história da música, né, de maneira geral, mas é claro que mais voltado aqui para o rock, que é o segmento do canal. Então, como ficou essa lista? Ficou mais parecida do que a outra de álbuns de estreia, né? Então, vocês dessa vez tiveram muitos votos, né? Muito mais votos do que na primeira lista a respeito dos álbuns de estreia. Eu agradeço a todos que separaram um tempo ali para fazer a sua escolha, né? E aqui eu vou estar apresentando tanto a minha lista quanto a lista de vocês. E o mais legal é justamente estar comparando, será que ela ficou mais parecida ou não? Aquele tema era mais abrangente, né? Álbuns de estreia, você tem um leque maior aí de coisas que você pode escolher ou não. Trios já é um pouco mais restrito. Será que deu óbvio? Será que teve surpresa nessas listas? É o que a gente vai descobrir logo após a vinheta. Então galera, lembrando aí, caso não seja inscrito no canal, deixe a sua inscrição, ative o sininho das notificações aí se ele não estiver ligado para você receber todas as novidades. Siga a página no Instagram, tem o grupo de transmissão no WhatsApp, tudo isso está na descrição do vídeo. Dê um feedback aí se você gostou ou não gostou do vídeo, com o seu comentário, né, indicando aí qual seria o seu top, se você concorda, se você discorda, se aqueles que você votou entraram na lista ou não. Deixe o seu like, seu dislike se você gostar ou não gostar e considere também ser um membro aqui do canal. Então galera, vou começar como sempre, né, pela minha lista e depois eu apresento a lista de vocês, incluindo a pontuação. Foi o mesmo sistema da outra vez. Vocês poderiam escolher 5, era importante que colocassem na ordem, dessa vez todo mundo que escolheu colocou ali na ordem, né? E aí eu atribuí 50 pontos ao primeiro, 40 ao segundo, 30 ao terceiro, 20 ao quarto e 10 ao quinto colocado. E a partir daí somei todos os pontos para gerar aí os 10 mais votados por vocês. Então, primeiramente aqui para mim, quais seriam os 10 melhores trios da história do rock? Então, antes de entrar na minha lista, só antes apresentando aqui um pouco por que é interessante falar a respeito de trios, né? As bandas de rock, metal, enfim, independente do subgênero, costumam ter 4 ou 5 integrantes, né? Essa é a regra geral, né? Normalmente é isso que acontece, 4 ou 5 integrantes. Quando passa disso é uma coisa mais difícil, né? Pouco usual, e a mesma coisa menos do que isso. Então os trios são uma coisa interessante, normalmente um dos músicos, dos instrumentistas também canta, e normalmente você tem ali baixo, guitarra e bateria, tá? Então é uma coisa que fica mais difícil você criar um som interessante, né, com menos integrantes, então isso vai exigir mais dos músicos. Normalmente tem bandas aqui que a gente vai ver que são caras extremamente virtuosos que trabalham nela para poder preencher esse som. Algumas das bandas que vão ser citadas aqui podem utilizar um quarto integrante ao vivo, tá? Para preencher melhor o som, fazer uma base de guitarra, um teclado, alguma coisa assim, mas a formação oficial, original, que grava os discos e tudo mais, são apenas 3 integrantes, tá? Só para tirar isso do caminho antes de começar. E os critérios que eu procurei usar aqui, obviamente o critério gosto pessoal ele tem peso dobrado, é o que mais importa, mas eu também procurei balancear com outros fatores, como a discografia da banda, importância, da mesma forma como eu fiz lá no primeiro vídeo de discos de estreia. Inclusive teve uma banda aqui que talvez fosse ficar de fora do meu top, né? Mas ela acabou entrando, tendo uma vaga aí mais por esse critério, né, da questão histórica e enfim da discografia e de como uma banda é querida e importante para a história da música. Então eu procurei misturar um pouco desses critérios. Em 10º lugar é justamente essa banda que eu estou falando. Não é uma banda que eu gosto muito, tá? É uma banda que eu quero ter um álbum ao vivo deles e uma coletânea, e para mim já está resolvido. É uma banda legal em algumas coisas, mas que a discografia é um tanto irregular e eu não acho tudo isso quanto dizem, né? Embora reconheça a importância, claro, da banda, que é o Motorhead. Então, em 10º lugar, para mim fica o Motorhead, um trio ali que na fase clássica tinha o Lemmy Kilmister no baixo e no vocal, que é a grande figura da banda, né? Tinha o Fast Eddie Clarke na guitarra e o Filthy Animal Taylor na bateria. Então esse trio aí, depois foram mudando alguns integrantes, enfim, é um trio legal, muito importante para a história da música, não tem como deixar de reconhecer isso, né? Teve grandes trabalhos, um dos melhores discos ao vivo aí de música pesada foram eles que gravaram, né? Então para mim fica aqui em 10º lugar o Motorhead. É uma banda que eu gosto de algumas coisas, não sou tão fã, mas eu reconheço o seu valor histórico. Portanto, 10º lugar para o Motorhead. Em 9º lugar ficou o Budgie, né, que é um trio também muito interessante, né?
uma banda muito original, pouco falada, pouco abordada, né? E que tem aquele álbum Squawk, que para mim é um dos melhores discos aí que eu já ouvi na vida. Tem uma discografia muito boa também. E eu acho que entra naquela, né? Músicos que são extremamente virtuosos e que com pouco pessoal ali conseguem criar um som bastante significativo, com bastante camadas, né? Que preenche bem ali na hora da gente escutar. Uma coisa realmente bem impressionante o que faz aqui o trio do Butch. Tá aí na 9ª colocação também, infelizmente não tenho nada deles na coleção ainda. Em 8º lugar, aí talvez a grande surpresa da minha lista, né? Vai aí causar um certo espanto na maioria das pessoas, está o Soda Stereo, que é uma banda de rock, né? O pop rock, sei lá, como que você queira dizer, argentina, né? E que é um trio muito legal, liderado ali pelo Gustavo Cerati, né? Que infelizmente é falecido, e que é uma banda muito boa, tem uma energia incrível, principalmente ao vivo. Infelizmente não tenho nada deles na minha coleção ainda, senão já teria inclusive trazido naquela série de rock argentino. E eu acho que das bandas latinas aqui, das bandas do nosso continente, ou melhor, né, das bandas da América do Sul, propriamente dito, o Soda Stereo, em termos de trio, é a que mais se destaca. Tem grandes hits, músicas como Música Ligera, La Ciudad de la Furia, Quando Passa el Temblor, enfim. Se você não conhece o Soda Stereo, eu recomendo muito que você conheça, porque tem uma discografia muito sólida e principalmente ao vivo. É uma banda que manda muito bem. 3 ótimos músicos, principalmente o Cerati ali, que fazem uma coisa realmente muito legal com o Soda Stereo. Por isso, o 8º melhor trio, na minha opinião. E agora em 7º lugar, o último a entrar na minha lista, que infelizmente eu não tenho nada deles na coleção ainda, pelo menos em termos de álbuns, né, de disco, enfim, CD, LP, mas eu tô falando aqui do Jimi Hendrix, né? Na verdade não é o Jimi Hendrix é a pessoa, né? Mas a banda, The Jimi Hendrix Experience, que era um trio, né? Que contava, por exemplo, com Mitch Mitchell, que era um grande baterista também, enfim. Teve vida curta a banda, porque obviamente, infelizmente o Jimi Hendrix também teve vida curta, mas é um artista assim que, embora não escute tanto quanto as outras, né? É assim extremamente revolucionário para a história da guitarra, um dos maiores músicos da história sem dúvida nenhuma, e cuja banda aí com álbuns como Are You Experience, enfim, criou grandes hits aí, grandes sucessos e modificou aí muita coisa para a história da guitarra. Então, Jimi Hendrix Experience fica aí para mim na 7ª colocação. Aí na 6ª colocação em diante vão começar a aparecer os grupos, as bandas que eu realmente tenho algumas coisas na coleção. Então vocês podem ver que eu estou sendo até coerente aqui, né? Do 10º ao 7º colocado são bandas que eu gosto, né? Porém não gosto tanto ainda a ponto de ter ido atrás dos itens, enfim, da mídia física. Agora a partir do 6º para cima todas elas eu tenho e selecionei aqui de forma meio que aleatória alguma coisa só para simbolizar, para mostrar para vocês aqui enquanto eu falo sobre a banda. Então em 6º lugar para mim está um trio canadense. Olha só, quem diria, pensaram que ia ser o primeiro colocado, né? Não, não estou falando ainda da banda que vocês estão pensando, eu estou falando do Triumph, né? Que é uma bandaça aí também bastante subestimada, pouco falada. Esse daqui é o álbum Allied Forces, né? Eles participaram lá, tem um vídeo muito famoso deles lá naquele festival California Jam, né? E é uma banda assim incrível também, é um trio, né? Uma banda do Canadá e muito boa, né? Esse daqui para mim é o melhor disco deles, o Allied Forces, mas tem outros grandes trabalhos também, uma discografia bastante sólida que vale a pena você conferir caso você não conheça ainda. Então esse daqui para mim é o 6º melhor trio da história e está começando a aparecer as bandas aqui que efetivamente eu tenho alguma coisa na coleção. Então 6º lugar para mim é o Triumph, banda do Canadá. Em 5º lugar, né, o último vídeo do canal foi falando a respeito deles aí, eu estou falando de um trio lá dos Estados Unidos, da região do Texas, dos barbudões lá do ZZ Top, né, uma banda aí que fez muito blues rock, né, rock and roll ali, raiz e tal, depois partiu mais para uma sonoridade hard rock. Esse daqui é aquele box que traz os 10 primeiros álbuns da discografia. E o que eu tinha que falar a respeito do ZZ Top, eu já falei, já deixei naquele vídeo lá nos 5 discos para conhecer o ZZ Top, vou estar deixando o link aí no card para quem quiser conhecer melhor. Mas é um dos trios mais incríveis, inclusive esteticamente, né? Por conta dessa questão do Dusty Hill e do Billy Gibbons, com aquelas barbas enormes, né? Enfim, toda aquela estética que eles têm ali do sul dos Estados Unidos, os discos ao vivo até, coisas coreografadas ali, com eles tocando a guitarra e o baixo, eles são muito divertidos, né? ZZ Top é uma banda que vale muito a pena você conhecer, você conferir, caso ainda não tenha feito isso, e são também um grande trio, uma banda de apenas 3 integrantes que fica aí na minha 5ª colocação. Em 4º lugar para mim fica essa banda
passou muito perto de entrar no top 3, que é o The Police. É uma das bandas que eu mais gosto, né? E talvez o critério de desempate, eu trouxe isso aqui só para exemplificar, até eu tenho discografia completa tanto em LP quanto em CD, de tanto que eu gosto do Police. Essa daqui é a coletânea dos singles, né? Dos maiores sucessos do The Police, a Every Breath You Take. E o Police, então, é um trio formado por 3 músicos extraordinários, extremamente criativos, originais, né? O Stuart Copeland, que é um baterista sensacional, acho que em termos assim de virtuosismo é o músico de maior destaque da banda. Tem o Andy Summers, que é o guitarrista, e o Sting, que é o vocalista e baixista da banda. A banda que faz um rock ali mais voltado com algumas coisas de reggae e ska, né? E é muito legal, a sonoridade única também. Infelizmente só gravou 5 discos de estúdio, então acho que nessa questão do desempate aqui da quantidade e tal, eu pesei e tirei do top 3, ficou por pouco aí pegar a medalha de bronze para mim. The Police, uma bandaça aí, um dos melhores trios de todos os tempos, na minha opinião. Eu acabei de matar o LP aqui, o Brain Salad Surgery. Já tá tudo bem com ele aqui, como ele sabe que ele veio na sequência, né, o terceiro lugar, ele meio que já veio pulando aqui para aparecer, mas é justamente o terceiro colocado para mim, o Emerson, Lake and Palmer, a banda que leva o nome dos seus integrantes, né, o Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer, uma banda de rock progressivo sensacional. Tem aqui essa coletânea tripla em CD que cobre bem a discografia da banda, a Ultimate Collection. E aqui, quando a gente fala sobre Emerson, Lake and Palmer, a gente fala sobre virtuosismo. Tá aqui o Brain Salad Surgery, que é o único de estúdio que eu tenho deles por enquanto. Também tem alguns álbuns ao vivo aqui, enfim. E é uma banda muito, muito boa. Tem outras grandes obras, o Trilogy, né? O Works, o Pictures at an Exhibition, Tarcos, enfim, tem uma discografia incrível e é uma banda que é marcada pelo virtuosismo, né? Aqui todos os músicos eles têm assim um destaque muito grande, uma sonoridade incrível para, como eu disse, 3 integrantes conseguirem fazer o que fazem, né? Parece que tem uma orquestra tocando, mas na verdade são apenas 3 caras: Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer, o Emerson, Lake and Palmer. Terceiro colocado aqui, ficando com a medalha de bronze dos melhores trios de todos os tempos para mim. E aqui o top 2 foi difícil para mim escolher qual seria o primeiro, mas eu tive que usar o critério de desempate até para ser justo com a questão daquela banda que tem a maior produção. Então, em segundo lugar para mim ficou o Cream. Cream, que é uma banda ali dos anos 60. Esse daqui é o único álbum que eu tenho deles por enquanto na coleção, que é o álbum de reunião deles lá no Royal Albert Hall, se eu não me engano 2005 ou 2006, né? E, exatamente, 2005, tem aqui até a data, né? 23 de maio de 5 e 6 de maio de 2005. Então foram as datas ali que eles se reuniram para tocar no Albert Hall. E o Cream é uma banda também com 3 integrantes fenomenais, né? O Eric Clapton na guitarra e nos vocais, o Jack Bruce no baixo e nos vocais, e o Ginger Baker na bateria, né? Então uma banda ali que foi extremamente influente para tudo que viria depois ali, enfim, na história da música. São 3 caras assim incríveis e que tiveram uma discografia muito boa. O melhor disco e o mais popular é o Disraeli Gears, mas tem também o Fresh Cream, enfim, né? Tem alguns grandes discos ali, se não me engano eles gravaram 3 ou 4 de estúdio, mais alguns ao vivo, e aí acabei desempatando, né, pela questão da discografia. A discografia é muito curta, então eu passei a outra banda à frente, mas qualquer uma das duas poderia ser a minha número 1. Hoje, para mim, o Cream é o segundo melhor... Cream, tá? Não é Queen, é o Cream. É o segundo melhor trio da história da música. Também com Eric Clapton, Ginger Baker e Jack Bruce não poderia ser diferente. E agora nós vamos para o óbvio, né? Que é o Rush em primeiro lugar. Trio canadense, né? Até tentei enganar vocês ali quando eu falei do Triumph lá na 6ª colocação. Mas esse sim é o grande trio da história da música no Canadá. Rock progressivo, né, basicamente. Depois também foi diversificando a sua sonoridade, que eu estou mostrando para vocês o Moving Pictures. Talvez seja um dos discos mais populares. Tem aqui Tom Sawyer como uma das músicas mais populares. Mas a discografia do Rush, sobretudo nos anos 70 e 80, é sem erro, tá? Todos os discos incríveis. Eu tenho pouca coisa deles na coleção ainda, mas é uma banda que eu gosto muito. Não sou um profundo conhecedor, eu não vou mentir, né? Não são todos os álbuns que eu escutei na íntegra, assim, quantidade de vezes suficiente para poder opinar, mas pelo menos essa fase clássica do Rush, né? Eu tô para desvendar os outros, eu ouvi muito e gosto muito, e assim, é uma das bandas que fizeram assim um efeito incrível. A primeira vez que eu escutei, a primeira vez que eu vi os vídeos ali do Geddy Lee, Neil Peart e o Alex Lifeson tocando,
realmente foi um negócio que explodiu a minha cabeça, eu fiquei assim de boca aberta, pensando como isso é possível, né? O Geddy Lee, a forma como ele toca o contrabaixo ali, muitas e muitas notas preenchendo o som, aí vai para os sintetizadores, os teclados. O Alex Lifeson muito inventivo ali nos riffs de guitarra, nos solos, e o Neil Peart com uma bateria gigantesca, no qual não é só enfeite, porque ele usa tudo aquilo ali e ele cria coisas assim incríveis dentro da sonoridade do Rush. Então acho que não tinha como ser diferente. Esse daqui é o maior trio da história da música. Quando você fala assim em trio perfeito, né? Seriam esses caras aqui os mais virtuosos de todos: Geddy Lee, Neil Peart e Alex Lifeson do Rush. Então esse é o meu primeiro lugar. Esse foi o meu top 10. Agora vamos para o top 10 dos inscritos e inclusive comparar aí para ver como ficou a situação, inclusive passando os pontos, né? A pontuação aí para vocês, que é uma coisa bem interessante para a gente saber até o abismo que ficou ali entre uma banda e outra. As 8 primeiras bandas, elas tiveram votações muito grandes, né? E as outras bandas que brigaram para entrar ali em nono e décimo tiveram uma votação menor. Então vocês vão ver aqui uma certa diferença, tá? Em décimo lugar tivemos um empate entre duas bandas, tá? Então nós temos 2 décimos colocados. O Dr. Sim, que é um trio aqui, a única brasileira que entrou em ambas as listas, eu acho merecidíssimo, é uma grande banda mesmo, um trio incrível, 3 músicos sensacionais ali, que tem músicas muito boas, marcaram época aqui no nosso país, então tá justo aí o Dr. Sim na 10ª colocação, e também em décimo com a mesma pontuação, que foi 80 pontos, o Triumph, né, que na minha lista entrou em 6º lugar, e na lista dos inscritos aqui entrou em 10º, empatado com o Dr. Sim. Então 80 pontos para cada um, 10º lugar, Dr. Sim e Triumph. Uma brasileira e uma canadense aqui na lista. No 9º lugar, a primeira coincidência entre ambas as listas, também ficou o Bud. O Bud entrou na minha lista em 9º e também em 9º lugar na lista dos inscritos com 90 pontos. Então 10 pontos a mais que as bandas que ficaram ali em 10º. Então em 9º lugar, a banda Bud, 90 pontos. Aí do 8º para cima já tem uma diferença bem grande. Então de 90 pontos a gente pula para 210 no 8º colocado, que foi na votação aqui dos inscritos a banda ZZ Top, né? Então ZZ Top, que entrou na minha lista em 5º, na lista dos inscritos entrou em 8º lugar com 210 pontos, né? Então acho que foi bem votado até. Eu sinceramente esperava um pouquinho mais, mas está aí, né, a opinião dos inscritos. Em 7º lugar, mais uma vez aqui coincide com a colocação que eu coloquei. Na minha lista foi o Jimi Hendrix, na lista dos inscritos também em 7º lugar o Jimi Hendrix, com pouca vantagem sobre o ZZ Top, marcando 220 pontos. Então em 7º lugar o Jimi Hendrix Experience, melhor dizendo, né, a banda dele, com 220 pontos, ficou aí 10 pontos acima do ZZ Top. Em 6º lugar, uma banda que ficou bem em cima na minha lista, em 3º, foi o Emerson, Lake and Palmer, e na lista dos inscritos ficou aqui em 6º, então com 310 pontos, então uma boa diferença também para o 7º e o 8º. 6º lugar, Emerson, Lake and Palmer, com 310 pontos. Em 5º lugar, a única banda que entrou na lista dos inscritos e que não entrou na minha, né? E que aí é uma questão, um problema meu mesmo, né? Que não consigo curtir tanto essa banda. Tem uma outra música que eu gosto e tal, mas é uma banda que ainda não fez a minha cabeça. Eles vão ficar loucos aí comigo. Mas em 5º lugar, Grand Funk Railroad, com 330 pontos, abrindo o top 5 aí dos inscritos. Não entrou na minha lista. Máximo respeito ao Grand Funk, que é uma banda que durante muito tempo foi um trio, né? Existe até uma controvérsia, eu já vi algumas listas aí fora, porque durante um certo tempo a banda operou também como um quarteto, mas durante boa parte da sua carreira a banda foi um trio, né? Uma parte significativa e com grandes obras ali da banda. Então tá merecido aí sim a 5ª colocação para uma banda extremamente clássica e também de músicos muito competentes, que é o Grand Funk. 5º lugar com 330 pontos, não entrou na minha lista. E olha, vejam só, a diferença aqui foi, entrou Grand Funk na lista dos inscritos e Soda Stereo na minha lista, né? O gosto pessoal realmente é uma coisa impressionante, mas máximo respeito aí ao Grand Funk. Em 4º lugar, mais uma coincidência, né? Em 4º lugar para mim ficou o The Police e em 4º lugar para os inscritos do canal ficou também o The Police, com 400 pontos certinho. Então, muito bem votado aí o The Police, ficou na 4ª colocação, também beirou aí o pódio, assim como na minha, com 400 pontos. Em 3º lugar, uma banda que eu coloquei lá em 10º no meu ranking, e aqui para os inscritos ficou com medalha de bronze, é o Motorhead, e que por muito pouco não ficou na 2ª colocação. Ele foi
ultrapassado no último dia de votação e por muito pouca diferença. Então, em terceiro lugar, o Motörhead com 460 pontos. Então, tá justo aí também, é uma banda muito querida, muita gente gosta, realmente é bastante inovador ali o som da banda, e eu respeito demais. Na minha lista entrou em décimo, na lista dos inscritos entrou na terceira colocação com 460 pontos. No segundo lugar ficou com o Cream, né? Também no meu segundo lugar, e aí com 470 pontos. Então passou ali nos últimos momentos de votação o Motörhead com apenas 10 pontos de vantagem. Um alívio para mim, né? Eu acho que teria sido um baita exagero o Motörhead ficar na frente do Cream. Como eu digo, gosto pessoal é gosto pessoal, essas bacanas dessas listas e até as diferenças, né? Mas o Cream conseguiu aí no último minuto passar e ficar com 470 pontos na segunda colocação, assim como ficou em segundo no meu ranking. E aí o primeiro colocado você já deve imaginar qual é. O mesmo também que na minha lista, o Rush. Não tinha como ser diferente, isso daí era muito esperado. Mas eu estava curioso para saber se alguma banda chegaria pelo menos próxima ali, né? E não, o Rush teve ali mais do que o dobro do que o segundo colocado em termos de votação. Então os inscritos atribuíram 1070 pontos. Então em primeiro lugar o Rush com 1070 pontos, praticamente na lista de todo mundo, né? Muito raro um top 5 que eu peguei ali que não tinha um Rush, e normalmente estava no top em primeiro lugar para as pessoas. Então ficou em primeiro lugar comigo, ficou em primeiro lugar com as pessoas com 1070 pontos, o trio canadense de rock progressivo e muito mais que rock progressivo também, o Rush. Achei justíssimo isso e já era esperado que fosse ficar em primeiro, mas uma margem aí muito ampla, né? 600 pontos acima do segundo colocado, que foi o Cream. Então, lado a lado eu vou colocar aí na tela agora para vocês para comparar, né? Na minha lista, então, primeiro lugar o Rush. Na lista dos inscritos, primeiro lugar o Rush. Na minha lista, segundo lugar o Cream. Na lista dos inscritos, segundo lugar o Cream. Então, a segunda concordância nossa aí. Em terceiro lugar na minha lista, o Emerson, Lake and Palmer. E na terceira colocação dos inscritos, aí a primeira mudança entre as nossas listas, o Motörhead. Em quarto lugar, mais uma vez concordamos, para mim o The Police, e quarto lugar para os inscritos também, o The Police. Em quinto lugar na minha lista ficou o ZZ Top, em quinto lugar na lista dos inscritos ficou o Grand Funk Railroad, que não entrou na minha lista. Em sexto lugar para mim ficou o Triumph, e em sexto lugar para os inscritos, aí sim apareceu o Emerson, Lake and Palmer. Em sétimo lugar, mais uma coincidência, né? Ficou o Jimi Hendrix Experience para mim, e também para os inscritos o Jimi Hendrix Experience em sétimo. Em oitavo lugar, uma banda que só eu coloquei aqui, né, só está na minha lista, que é o Soda Stereo, uma banda argentina, né, ficou aí entre os melhores trios para mim em oitavo lugar. E em oitavo lugar, para os inscritos, o ZZ Top, que já havia aparecido mais para cima ali na minha lista. Em nono lugar, novamente, nós temos uma concordância, eu coloquei aqui o Bud e os inscritos colocaram também o Bud. E em décimo lugar, eu coloquei o Motörhead, né, que ficou bem mais em cima aí na lista dos inscritos, e em décimo lugar para os inscritos um empate, né? Acabou ficando um top 11, mas porque tiveram a mesma pontuação, Dr. Sim, banda brasileira, e o Triumph, banda canadense. Então tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 posições que foram exatamente as mesmas entre, né, mim e os inscritos. Então Rush em primeiro, Cream em segundo, The Police em quarto, Jimi Hendrix Experience em sétimo e Bud em nono. Estão nessa mesma posição em ambas as listas. E as bandas aqui só tivemos uma diferença, né? Que a minha lista entrou só de Stereo e na lista dos inscritos entrou o Grand Funk Railroad. E como teve um empate, a lista dos inscritos também trouxe o Dr. Sim, que não entrou na minha. Mas foi uma coisa até parecida, né? Já era de se esperar o Rush em primeiro lugar, mas eu achei bem bacana aqui algumas surpresas, né? Por exemplo, o ZZ Top ficou bem mais embaixo do que eu imaginei que ficaria. O Triumph, que é uma banda que para mim tem que estar aqui, quase não entrou na lista dos inscritos, né? E o Motörhead ficou bem mais para cima ali do que eu votei. Acho que é bem legal a gente trazer essas comparações aí. Então estou gostando muito de fazer, um pouco trabalhoso fazer esse levantamento da pontuação e tal, divulgação ali na comunidade. Por enquanto vou dar uma parada com isso, mas brevemente a gente vai voltar com outros assuntos também para a gente fazer esse top 10 e comparar o meu top 10 com o top 10 dos inscritos. Obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Lembrando, caso não seja inscrito, deixe a sua inscrição, deixe o like se você gostou do vídeo e principalmente comente aí o seu ranking, se você concordou, se você discordou, enfim, qual foi a surpresa aqui dessas listas. Valeu para quem viu o vídeo aqui até o final e até a próxima.